Vamos continuar a contemplar a relação que existe entre os anjos e Jesus Cristo. Vimos na última catequese, vieram os anjos e serviram-no. E agora vamos começar a ver mais detalhadamente a presença dos anjos na vida terrena de Nosso Senhor. E a catequese de hoje intitula-se Os Santos Anjos nos Evangelhos da Infância de Jesus. E vou começar esta nossa contemplação, esta nossa meditação, partindo da Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13 a 16. Deus Pai livrou-nos do poder das trevas e transferiu-nos para o reino do seu amado Filho, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados, e o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, os tronos, as dominações, os principados e as potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Neste hino, São Paulo apresenta-nos duas coisas primordiais acerca do Filho muito amado do Pai. A primeira coisa, ele, o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é a razão de ser de todas as coisas. Tal como a razão de ser da vida dos pais são os seus filhos, e vemos isto por experiência própria, que os pais não medem sacrifícios para criar os filhos de tal maneira que não lhes falte nada. De modo semelhante, Deus Pai ama de tal maneira o seu Filho que é único, o bem amado do Pai. O Pai de tal maneira ama o seu Filho que tudo chamou à existência, isto é, todas as coisas nos céus e na terra, isto é, as coisas visíveis e as invisíveis. Realmente tudo foi criado para ele. Por isso o Verbo é chamado o primogênito de toda a criatura. O que é que isto quer dizer? Ele tem a primazia, tem o primeiro lugar. Noutras palavras, é ele quem dá o sentido definitivo a toda a criação. Ele é a sua origem e o seu fim. Por isso, no livro do Apocalipse, o próprio Jesus Cristo apresenta-se como: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8. E noutro lugar, neste mesmo livro, ele diz o seguinte: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Portanto, ele é a razão de ser de todas as coisas. Todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, o Pai chamou à vida para o seu Filho. E a segunda ideia que São Paulo apresenta-nos e que é tão
importante, é o Filho de Deus quem dá verdadeiro sentido à humanidade. E porquê? Porque o drama do pecado original, a humanidade rompeu com Deus, que é a fonte da vida. E desde que ela rompeu com a fonte da vida, ela ficou sujeita ao poder das trevas. Portanto, sujeita ao demónio, sujeita ao pecado e a todas as suas consequências. Portanto, com o pecado original, o homem rompeu com Deus, que é a fonte da vida, e por isso encontrou a morte e tudo aquilo que leva à morte. Mas Deus Pai, ao enviar o seu Filho à terra, entregou-lhe a nossa redenção. O que é a redenção? É a remissão dos nossos pecados. Portanto, estas são as duas ideias primordiais acerca do Filho. E é muito importante que gravemos estas duas ideias na nossa alma, no nosso coração, porque estas duas ideias são essenciais para nós compreendermos quem é Jesus Cristo. Diz a Sagrada Escritura que todo o pecado começa pela soberba. Isto significa que tanto o pecado da terça parte dos anjos que caíram, como o pecado no início da nossa história, foi um pecado de soberba. E sobre o pecado original, diz-nos o Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, número 13. O homem seduzido pelo maligno, logo no começo da sua história, abusou da sua própria liberdade, levantando-se contra Deus. Não lhe prestou a glória a ele devida, mas o seu coração insensato obscureceu-se e ele serviu a criatura, preferindo-a ao Criador. Portanto, para reparar este orgulho das criaturas, o Senhor Jesus escolheu para si um caminho de humildade, a ponto de ele dizer de si mesmo as seguintes palavras: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e aliviar-vos-ei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis alívio para as vossas almas. Mateus 11, 28, 29. E para honrar o mistério da encarnação, isto é, o Verbo desceu do céu à terra para tomar a nossa natureza no seio da Virgem Maria. E para honrar este mistério da encarnação, o povo de Deus reza 3 vezes por dia aquilo que nós chamamos em português as trindades, em latim o Ângelus, ou então antigamente chamava-se as Ave-Marias, que se rezavam ao amanhecer, se rezavam ao meio-dia e se rezavam ao entardecer. Eu gostaria de rezar convosco neste momento as trindades e vamos rezar contemplando com a nossa alma, não com os nossos ouvidos carnais ou a nossa boca, não, com a nossa alma, contemplemos a profundidade e a grandeza deste mistério. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós
entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo divino encarnou e se fez homem e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, alcancemos a glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E nós podemos dizer que foi unicamente por amor que o Pai enviou o seu Filho como homem entre os homens para salvar-nos. Que o Filho humanado percorreu o caminho do presépio em Belém até à cruz no Calvário. E que o Espírito Santo derramou-se na Virgem Puríssima para realizar o maior prodígio da graça, um Deus feito homem. E como verdadeiro homem, Jesus esconde a sua divindade aos judeus e apresentou-se sempre como ensina a Igreja na sua liturgia, na oração eucarística número 4. Feito homem pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu a nossa condição humana em tudo igual a nós, excepto no pecado. Mas para os santos anjos nunca lhes foi oculto a grandeza divina escondida por detrás da humilde roupagem humana. Se os espíritos bem-aventurados estão sempre presentes ao longo da história da salvação do Antigo Testamento, anunciando esta mesma salvação, com muito mais razão marcam a sua presença em toda a vida terrena daquele que é o seu centro e a sua razão de ser e de existir. E hoje vamos particularmente contemplar os anjos presentes na vida oculta de Jesus. O primeiro ponto desta presença é nas 3 anunciações. Antes do nascimento de Jesus, nós temos 3 anunciações. A primeira é antes do Verbo Divino descer à terra e habitar entre nós. Foi o anúncio de São Gabriel ao sacerdote Zacarias, pai de São João Batista, o precursor do Senhor. Esta
A anunciação está descrita no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 5 a 23. Neste acontecimento, para o santo anjo, ainda a humanidade está no Antigo Testamento. São Gabriel anuncia simplesmente a grande graça que o Senhor Deus quer conceder-lhe a ele e à sua esposa Isabel, pois ambos eram justos diante de Deus, cumprindo irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor, conforme está descrito no versículo 6 deste mesmo capítulo 1 de São Lucas. Só pelo facto de Zacarias observar que a seus olhos este anúncio parecia impossível de se realizar, São Gabriel respondeu-lhe imediatamente: sou Gabriel, aquele que está diante de Deus, e fui enviado para te falar e dar-te estas boas novas. Vais ficar mudo sem poder falar até o dia em que tudo isto acontecer, por não teres acreditado nas minhas palavras, que se cumprirão na altura própria. Portanto, perante a falta de prontidão na fé, o anjo responde imediatamente com a espada da justiça divina que Deus colocou na sua mão desde que expulsou o homem do paraíso, conforme está escrito em Gênesis 3:24. Depois de ter expulsado o homem do paraíso, Deus colocou ao oriente do jardim do Éden querubins, armados de espada flamejante, para guardar o caminho da árvore da vida. Esta espada flamejante esteve apontada contra a humanidade até à vinda do Salvador. O segundo anúncio ocorreu 6 meses depois. Aqui o diálogo entre o mesmo arcanjo e a Santíssima Virgem de Nazaré é completamente noutro tom. A anunciação começa por dar a boa nova que fez a Zacarias. A Virgem aceita o anúncio na prontidão da fé, mas põe a questão como reconciliar, como juntar, como unir nela o dom da virgindade consagrada e o dom da maternidade divina. São Gabriel não só explica o procedimento divino, o Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra. Por isso mesmo é que o santo que vai nascer há de chamar-se Filho de Deus. Portanto, São Gabriel não só explica como Deus vai proceder, como também confirma a sua afirmação com um sinal que vai ser a continuação de todos os milagres operados no Antigo Testamento. Quantas mulheres estéreis o Senhor concedeu pelo seu poder o dom de serem mães. Por isso São Gabriel apresenta logo Isabel, sua parenta, como sinal. Também a tua parenta Isabel concebeu um filho na sua velhice e está já no 6º mês, ela, a quem chamavam estéril, porque nada é impossível a Deus. Portanto, aquele Deus dos impossíveis que fez a estéril conceber, também fará a virgem, sem conhecer homem, ser mãe. O terceiro anúncio é em sonhos a São José. É curioso que nos evangelhos nós não temos uma única palavra deste grande santo, filho de David.
mas ele é a pessoa a quem o anjo do Senhor falou mais vezes nos evangelhos. A maneira do anjo se comunicar é a maneira do Antigo Testamento. O anjo usa o sonho noturno e não a comunicação através dos sentidos exteriores, como fez com Zacarias e com a Virgem de Nazaré. O anjo apresenta simplesmente em poucas palavras a boa nova e a missão que Deus espera dele. José, filho de David, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e pôr-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Para José pôr ao filho de Maria o nome de Jesus, por causa da sua futura missão neste mundo, este gesto dele pôr o nome ao filho de Maria, significava assumir toda a responsabilidade de pai legal desta criança. E José não só respondeu na prontidão da fé, mas também na prontidão da obediência na fé, sem pôr qualquer objeção ou obstáculo. Diz-nos São Mateus, despertando José do sono, ele fez como lhe ordenou o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Como os santos anjos devem ter acompanhado, extasiados, a grandeza do amor divino para com a pequena criatura humana. Como é possível que aquele que nem o céu pode conter se encerrou no seio de uma virgem? Como os anjos devem ter obedecido desde o primeiro instante da encarnação do Verbo ao mandamento do Pai. Ao introduzir o primogênito no mundo, Deus disse: adorem-no todos os anjos de Deus. Hebreus 1:6. Na época do nascimento do menino, são os anjos quem convidam os humildes pastores a unirem-se a eles na adoração do Verbo recém-nascido. Para isso fazem subir da terra ao céu o seu cântico de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens do seu agrado. A escuridão da noite de Natal era símbolo da escuridão do pecado em que o homem viveu ao longo dos séculos. Cristo apareceu na plenitude dos tempos, como luz do mundo inteiro, conforme escreveu-nos São João no início do seu Evangelho. O Verbo era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, a todo homem ilumina. Mas ele não veio só iluminar, veio também salvar o seu povo do pecado e suas consequências. Com a chegada do Deus menino, chegou também o reino de Deus entre os homens. Que reino é este? Diz-nos a Igreja no prefácio da Missa de Cristo Rei. O reino de Deus é um reino de paz e de justiça, um reino de amor e de verdade, onde se concretiza, onde se realiza, onde se encarga este reino, os santos anjos estão sempre presentes.
quando os magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e dão este testemunho: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Mateus capítulo 2, versículo 2. Não é um rei normal deste mundo, mas é alguém que comanda as estrelas como suas e é digno do culto de adoração que é reservado somente a Deus. E os reis, após terem encontrado o menino e sua mãe e prestarem a homenagem que os seus corações lhes ditavam, eles regressaram à sua terra de uma maneira diferente do caminho que tinham vindo. Diz-nos São Mateus: avisados em sonho a não voltarem para junto de Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Mateus 2, 12. Aqui não está especificado diretamente que foi o anjo do Senhor que falou em sonhos aos magos. Mas comparando esta narrativa dos magos com a anunciação José e a resposta que eles deram na obediência pronta na fé, leva-nos a compreender que subentende-se que se trata realmente de uma ação angélica. E na infância de Jesus, após a apresentação de Jesus no templo com 40 dias de idade, temos novas intervenções do anjo. É curioso notar que Deus envia o seu anjo a falar diretamente a São José e não à Virgem Maria, mãe de Jesus. Por quê? Porque este santo patriarca, filho de David, é que era o chefe da Sagrada Família e o pai legal de Jesus, deste menino recém-nascido, ao qual ele próprio tinha dado o nome de Jesus, conforme está escrito no Evangelho de São Lucas. Quando se completaram os 8 dias, após os quais devia ser circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus, indicado pelo anjo, antes de ter sido concebido no seio materno. Deus não fala a São José através do seu filho, pois ainda não tinha chegado a sua hora de fazer ouvir a sua voz. Deus Pai envia o seu anjo como porta-voz da sua vontade, e o anjo age, intervém, naquilo que o homem não pode nem é capaz de saber por si só. Somente Deus, que conhece o que há de mais íntimo no coração e no pensamento do homem, sabia as intenções do rei Herodes. Por isso, o anjo intervém na hora exata. Um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse-lhe: levanta, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e fica lá até que eu te avise, pois Herodes procurará o menino para o matar. E São José responde na obediência pronta na fé. E ele levantou-se de noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito, permanecendo ali até à morte de Herodes. Mateus 2, 13, 14. Narrativa idêntica temos no regresso a Israel. Mateus 2, versículo 19 a 21. Continua o evangelista, porém, São José, tendo ouvido dizer que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de Herodes, seu pai, teve medo de ir para lá. Advertido em sonhos, retirou-se para a região da Galileia e foi morar
numa cidade chamada Nazaré. Novamente, aqui subentende-se, nesta última intervenção, que se trata da ação de um anjo do Senhor em sonhos. Portanto, resumindo, podemos dizer que na vida oculta de Jesus temos 6 intervenções claramente testemunhadas pelos evangelistas Lucas e Mateus. E temos 2 intervenções que São Mateus nos dá a entender que se trata da ação angélica. Todos estes acontecimentos, desde o nascimento de João Batista até Jesus crescer em Nazaré, se realizaram como cumprimento daquilo que fora anunciado por Deus através dos profetas dos tempos antigos. Portanto, em todos estes acontecimentos, podemos ver o santo anjo e o homem unidos no cumprimento perfeito da vontade de Deus. Mas não é isso mesmo que o Senhor Jesus ensinará um dia a pedirmos no Pai Nosso? Faça-se a vossa vontade, assim na terra como no céu? Assim seja.